No capítulo de hoje de Coração de Mãe, a Irmak está em mais uma entrevista de emprego, mas dessa vez dá certo. Ela consegue uma vaga de atendimento em uma empresa de roupas e vai receber um salário mínimo para trabalhar de casa ouvindo reclamações pelo telefone. Rehá chega em casa com as crianças e fica batendo na porta, mas Karsu não atende, vai para o sofá de propósito. Ele é obrigado a fazer o esforço absurdo de abrir a porta sozinho. Esse cara é patético. Lá dentro, ele reclama da bagunça na casa e a Karsu fala que está morta de cansada, não conseguiu fazer nada. Ele olha para aquela montanha de sacolas e pergunta o que é aquilo tudo, e ela responde tranquilamente que são suas compras, mas que deixou para ele abrir de tão cansada que tá. Rehá quer saber quanto ela gastou, mas ela responde que nem prestou atenção nisso. Ele fica transtornado. Começa a abrir os pacotes e vai descobrindo a máquina de smoothie, lixeira eletrônica, e bem nessa hora a campainha toca. Karsu avisa animada que o lustre chegou, um enorme, e que ele vai amar. O Rehá arregala os olhos em choque com a situação. Do lado de fora, o Átila encontra o Denis e os dois se abraçam. Eles conversam com aquele carinho de sempre e o Denis conta que se mudaram para a casa do pai, mas que é ele quem ainda dorme com a mãe. O Átila fica aliviado e pede que cuide bem dela, e o menino fala para ele não se preocupar. Na casa do Hassan, o Dilaver traz o relatório sobre o marido da empregada. Ele é quieto no trabalho, mas em casa vira outro homem, pega o salário dela e gasta em corridas de cavalos, e as brigas são constantes. O Hassan diz que esse tipo só age assim com mulher e ordena que tragam ele para conversar. De volta à casa do Rehá, ele ainda está incrédulo com o baita lustre que a Karsu comprou e não para por aí. Ela manda ele pendurar porque não pagou pela instalação. O bigodudo, que nunca fez nada na vida, já está cansado só de olhar. Ele decide ver no aplicativo quanto a Karsu gastou naquela brincadeira toda e dá um grito. Enlouquecido, fala que a Karsu gastou como se não houvesse amanhã e agora ele vai ficar sem dinheiro. Ela ri, diz que o cartão não recusou nada e pega o celular para pedir comida para eles, já que ela não cozinhou, é claro. Hassan vai até a cozinha para saber como a Assi está e pede para conversarem. Ela pergunta se fez algo errado e ele diz que sim, não ali no trabalho, mas com ela mesma. Ele fala que ela não deve aceitar que homem nenhum levante a mão para ela e oferece a casa dele para ela ficar com os filhos, se quiser se divorciar. Mas ela ainda ama o marido. Hassan diz que, de toda forma, as portas da casa dele estarão sempre abertas para ela, pede para ela se dar valor e não permitir que isso aconteça nunca mais. Na sala de Feliz, a Ermac fala que conseguiu um emprego e, mesmo que ganhe pouco, ainda é melhor que nada. Feliz aproveita para contar que apareceu um comprador para as casas e que ele aceita que fiquem morando como inquilinas e paga à vista. A Irmak fica aliviada, mas a Feliz confessa que achou rápido demais e, como tudo na vida dela foi difícil, nunca ninguém estendeu a mão para ela, agora é até difícil de acreditar em milagre. A Irmak responde que é hora de recomeçar a acreditar. Coisas boas vão acontecer. O lustre já está pendurado na sala e Karsu comemora que ficou lindo. Rehata completamente sem forças de tanto trabalho e pede pelo amor de Deus que ela traga umas frutas. Ele está morto de fome. Karsu fala que seria bom, mas não comprou. Vai pedir pelo aplicativo. O Rehá quase explode e tem que dar outro cartão para ela, porque o primeiro já está sem limite. O Denis pede ajuda com o dever de casa e o Rehá começa a cobrar a Karsu para se ocupar também, mas ela foge dizendo que o menino pediu por ele. As meninas também pedem ajuda para o pai e ele fica sem saber para qual lado virar primeiro. A Karsu definitivamente está dando uma lição no Rehá. Enquanto isso, Mert está na casa de Feliz, convidando ela e a Irmak para a festa que ele vai cantar. Ele fala que queria convidar Karsu também, mas agora ela voltou para o marido. A Irmak deixa escapar que Karsu está só dando uma lição nele, mas Feliz interrompe antes que ela conte mais.
Mert entende tudo e escapa rapidinho para ir contar para o Átila. As frutas já chegaram e Karsu coloca elas na mesa, mas não são as frutas normais da Turquia, são frutas tropicais, que são caríssimas lá. O Rehá olha com o desespero de quem sabe que um monte de dinheiro foi gasto naquela compra, mas as crianças adoram tudo e pedem mais, enquanto ele fica reclamando, mas acaba provando. De repente, o rosto dele começa a ficar todo vermelho. As crianças olham para ele com os olhos arregalados. Do nada, ele já nem consegue falar direito. Karsu percebe que é uma reação alérgica bem forte e corre para o hospital com ele enquanto tenta acalmar as crianças. No hospital, o médico avisa que é uma alergia a frutas tropicais e que tudo voltará ao normal assim que a medicação fizer efeito. Rehá tenta falar com dificuldade, reclamando que quase morreu e que esse atendimento vai custar muito dinheiro. Ela corta dizendo que já que não consegue falar direito, pelo menos fique quieto, porque ela está muito cansada. Indignado, Rehá ameaça gritar com ela, mas Karsu dá um basta na hora, mandando ele não levantar a voz. A velha Karsu se foi e ela vai embora se ele gritar assim. Na casa do Hassan, o Dilaver avisa que um dos chefes da máfia, o Suleiman, ficou irado quando soube que ele saiu do negócio e quer conversar com ele. Ele recebe o homem que diz que tudo está desabando sobre a cabeça dele agora e ele perdeu muito dinheiro com a saída do Hassan. Por isso, precisa que ele assuma um carregamento da Geórgia que ficou sem responsável. O Hassan responde que mudou de vida pelo filho e que não há volta, ele mantém sua palavra. Suleiman faz uma ameaça clara, dizendo que pela saúde do Átila, ele não deveria manter a palavra dessa vez. O Hassan fica muito bravo, enquanto o homem diz que não é uma ameaça, só um conselho, já que se preocupa tanto com o filho, e avisa: resolva minhas dívidas, depois faça o que quiser. Me avise quando tudo estiver pronto. Assim que ele sai, Hassan chama o Suleiman de cachorro atrevido. O Dilaver fala que ele é um psicopata e Hassan range os dentes, dizendo que se der o braço a torcer agora, todo mundo vai achar que pode fazer o mesmo com ameaças, mas eles não podem correr riscos. Se acabar com ele, vai voltar para a cadeia, mas também não pode deixar que pensem que ele voltou para o negócio. E é aí que ele tem uma ideia: usar o Homer como mensageiro para um acordo, porque ninguém vai desconfiar dele. Na manhã seguinte, a casa do Rehá amanheceu em caos total, com as crianças pulando em cima dele, gritando para acordar, e ele que ficou na emergência a noite toda, explode mandando todo mundo parar. A Karsu aparece correndo e manda que ele se controle. E o Rehá vai logo mandando ela cuidar direito dos filhos. Ela repete mais uma vez que ele não pode falar com ela nem com as crianças nesse tom. Rehá pergunta o que ela está querendo com tudo isso. Ele trabalha demais, está cansado. Oh, coitado. Karsu diz que ele não vai ser pai só brincando com as crianças 2 horas por dia. Vai trabalhar e cuidar deles também. O Rehá entende que ela está tentando dar uma lição nele e diz que ela devia se envergonhar disso. Karsu joga real. Por algum motivo, ele nunca aprende, mas a Karsu de Adana não existe mais. Rehá tenta rebater, chamando ela de mãe que não pensa nos filhos por fazer isso com ele, e ela explode dizendo que ele é quem não pensa nos filhos e que respeitaria a mãe dele se pensasse, ao invés de ficar manipulando tudo e todos. Ela revela que o Átila mostrou as gravações das câmeras de segurança e que ela viu e ouviu tudo o que ele fez. O Rehá regala os olhos em pânico e tenta negar, e a Karsu diz que não contou para tio Sim para que ela não soubesse que o pai é um mentiroso e manipulador. Ela pede para ele pelo menos uma vez na vida ser honesto e pedir perdão, mas o cara de pau continua dizendo que não fez nada, que deve ser montagem. Karsu fica indignada, mas com ela mesma. Como ela não percebeu o tipo de pessoa que ele era anos atrás? Rehá manda ela cair na real e voltar a ser dona de casa e cuidar dos filhos. Ela termina dizendo que já é dona de casa e cuida dos filhos, mas aquela não é a casa dela. Ela vai até as crianças dizendo que vai voltar para a casa da avó deles. Quem quiser pode ir com ela, e quem quiser pode ficar com o pai. Ela vai amar eles do mesmo jeito. Por incrível que pareça, nem mesmo a tio Sim fica com ele.
Eles vão para a casa da Feliz e elas os recebem com aquele alívio de quem estava sentindo falta até do barulho deles. No jardim da casa, o Hassan coloca o marido da empregada sentado numa cadeira e pergunta se ele não tem vergonha de levantar a mão numa mulher. O Taifur diz que foi um ataque de raiva e o Hassan fala que está tendo um agora também e fala com firmeza: se você levantar a mão para sua mulher de novo, eu te mato. O covarde começa a chorar pedindo desculpas e o Hassan grita que ele tem que se desculpar com a esposa, deve ficar de joelhos e implorar que ela o perdoe. E que fique avisado, se tocar num fio de cabelo dela de novo, vai ver o que acontece. Tividete conta para o Átila que as duas casas da Feliz já foram vendidas. Átila desconfia que foi o pai dele que comprou. Como o Homer vai ao restaurante do Hassan, ele pode ser uma boa fonte de informação sobre o que está acontecendo. No restaurante, o Hassan chama o Homer dizendo que precisa de um mensageiro de confiança para um acordo que não pode ser visto fazendo pessoalmente. O Homer concorda sem hesitar quando vê a mala de dinheiro que o Dilaver traz. Ele manda que o rapaz compre um terno bonito e caro, porque não pode aparecer diante dos caras parecendo uma criança. O Homer olha o dinheiro maravilhado, sem imaginar o tamanho do que acabou de aceitar. A Carsu volta para a livraria e o Chevidete a recebe aliviado. Já que ela voltou, ele vai para o café e ela pega a água e começa a regar as flores dos vasos do lado de fora para tentar ver o Átila. E aí vem a cena mais inesperada do capítulo. Uma atriz famosíssima se aproxima do Átila perguntando se tem café coado. Ele a recebe com simpatia e traz o café. Interessada, conta que está filmando a 2 ruas dali, passou na frente do café de manhã, gostou do nome e resolveu voltar. A atriz elogia o lugar, pergunta se ele forneceria café para o set de gravação e o Átila aceita, todo animado. Os dois conversam como quem se conectou de imediato e a Carsu fica só de olho. Morrendo de ciúmes, ela decide agir. Vai até lá, toda empolgada, se enfia no meio dos dois e pede para tirar uma foto. Tividete saca tudo na hora e fala para o Átila: isso é ciúme. Ela ainda liga em vídeo para tio Sim, que está no recreio da escola. A menina grita ao ver a atriz na tela e chama as amigas correndo. Para segurar mais a atriz longe do Átila, a Carsu convida ela para entrar na livraria por 2 minutinhos, dizendo que quer ter o orgulho de dizer que ela esteve lá. A moça pede desculpas para o Átila e, sem graça, acaba seguindo a Carsu, que conseguiu o que queria. Essa Carsu é uma figura. Será que ela finalmente vai deixar o orgulho de lado e viver esse amor com o Átila? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que vai acontecer. Até o próximo capítulo de Coração de Mãe.